Olá, vamos continuar. Eu tive um problema técnico e não consegui terminar naquele dia, mas espero que hoje eu consiga. Então, muito bem. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, né, tem essa condição. Agora, qual é o problema? O que eu já vi pessoas repetindo muitas vezes, tá, na igreja, e que é isso sim dá um nó na cabeça de qualquer um. É dizer o seguinte, né, que Deus tem um propósito em tudo. Então, isso de ruim que está acontecendo com você, Deus vai, de alguma forma, usar isso para abençoar você ou para abençoar os outros no futuro. Né? Pensar assim é perigoso porque existem coisas ruins que são facilmente superadas. Agora, existem coisas que não. Né? Já aconteceu aqui, né, de a gente cuidar de uma pessoa, é, de uma jovem que tinha sido, né, abusada, né? E ela disse, então, gente, que propósito Deus tem nisso, né? E ela pensava, por mais que Deus possa usar isso um dia, por que ele fez isso comigo? Entende? É claro que isso não faz sentido, entende? Então, é, claro, depois quando a pessoa é curada, né? Ela pode Deus pode usar isso, né, para ajudar outras pessoas? Claro que sim, né? A gente vê com as consolações que somos consolados, né? Com essa vamos consolar as pessoas, mas de forma alguma eu tenho que atribuir o mal a Deus, tá? E dizer isso, não, Deus tem um propósito em tudo. Não tem, Deus não tem nenhum propósito no mal, tá? Porque, outra vez, Deus é amor, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, tá bom? Então, essa ideia pode, mais uma vez, atribuir a Deus, né, um propósito em uma coisa que ele não tem nada a ver, e é claro que isso vai gerar uma dor, entende? Principalmente a pessoa que está sofrendo a dor, porque ela vai pensar, gente, será que não tem outro jeito mais fácil de Deus me ensinar isso? Né? E então a gente precisa mudar essa cosmovisão, né? O que Deus quer, né, nos falar, o que Ele quer ensinar, Ele vai ensinar a gente diretamente, tá bom? Ele não vai usar desses artifícios, né, estranhos, né, ou ruins, ou pecaminosos, tá bom? Tá. Então, o outro que eu tinha falado é o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde quer. Tá. É, pode ser, claro que tá na Bíblia, então é, mas isso não significa que tudo que o rei faz é direcionado por Deus. Entende? Então, por exemplo, ou todos os reis, né, o coração de todos os reis estão na mão do Senhor. Então, por exemplo, quando Herodes manda matar todas as crianças, né, abaixo de 2 anos, então ele estava sendo guiado por Deus aí? Claro que não, né? Então, é, o coração sim pode ser, o coração do rei pode ser inclinado por Deus quando ele tem um propósito na história. A gente já viu isso acontecer, né? Na Bíblia tem esses relatos, por exemplo, do rei Dario, né? Quando Daniel ora, acho que não é mais o Dario, não lembro agora, mas então ele permite que o povo possa, quando passa os 70 anos de exílio, né? Então o povo começa a poder voltar para Jerusalém, entendeu? Porque aí sim Deus tinha um propósito, já havia cumprido 70 anos de exílio. Então tem essa permissão movida pela oração de Daniel, entendeu? Mas não significa que tudo que o rei faz é direcionado por Deus e nem que todos os reis fazem tudo direcionado por Deus. Isso é um absurdo, tá bom? Pensar, atribuir isso a Deus. Então, essa é a ideia principal. Deus controla o curso da história, no sentido de ele sabe quando começou e ele sabe como vai terminar, né? E essa, quando ele dá, por exemplo, para Nabucodonosor o sonho e Daniel interpreta. Então ali ele estabelece, né, como a história vai passar, e isso sim ele controla a história, né, como
se a história fosse um rio, então ele controla o curso do rio, mas ele não controla cada molécula que faz parte desse rio. Então, isso a gente não pode confundir, né? O nosso destino, quem define é a gente, tá? O destino da história, quem define é Deus, mas o nosso próprio destino, quem define é a gente, tá? Tá bom. Para terminar, eu queria só falar sobre uma outra coisa que eu li num livro esses dias, né? Enquanto eu estava pensando nisso, eu comecei a ler um livro que chama Ortodoxia, né? Do Chesterton, e é muito interessante o livro. E ele fala o seguinte, que o determinismo enlouquece, né? O determinismo, ou pensar assim, né? Pensar dessa forma deixa a pessoa louca, tá bom? E eu comecei a tentar entender isso como seria isso na prática, tá? Então, tem um outro conceito que eu acredito que eu não me lembro mais se é o Santo Agostinho que falava ou Tomás de Aquino, que ele dizia o seguinte, que quando nossa mente encontra uma verdade, ela entra em repouso, né? Quando nossa mente entende, quando cai a telha, né? Ou quando a gente consegue fazer ou entender algo que a gente esperava entender, nós encontramos a verdade. Então, a partir desse momento, nossa mente entra em repouso. Então, a gente não vai conseguir mais, a gente não vai mais ser atormentado por essa questão. Vem essa sensação de vem esse alívio, essa sensação de júbilo, né, de alegria, como consegui, né? E depois a nossa mente descansa nesse assunto e esse tema que poderia gerar ansiedade, poderia gerar dúvida, né? E um monte de coisa já não tem mais, vamos colocar assim, uma carga emocional negativa, tá bom? Só mesmo uma carga essa carga positiva de que encontrei o motivo, encontrei a causa, encontrei a resposta, encontrei a solução, né? Então a gente sabe quando a gente consegue resolver uma coisa, quais são as emoções? As emoções mudam, né? Então, e o São Tomás de Aquino dizia isso, tá bom? Então, o que acontece no caso? Por que o determinismo enlouquece, tá? Porque ela busca uma resposta, uma solução que não existe, tá? Então, essa sensação de repouso, de paz, nunca vai chegar, porque eu vou procurar a resposta onde ela não existe, tá? Então, se eu parto do princípio de que Deus controla tudo, então, é assim, eu acredito nisso, Deus controla tudo, né? Então, acontece uma coisa. Então, eu vou querer entender por que essa coisa aconteceu, mas eu parti com a premissa errada, né? Com a pressuposição errada. Então, eu não vou encontrar a solução, eu não vou encontrar a causa ou eu não vou encontrar o motivo real pelo qual isso aconteceu. Então, eu nunca vou ter paz nessa área, entendeu? Então, às vezes, o que acontece aqui? A gente cuida principalmente de jovens, né? Mas a gente também tem, às vezes, dá aulas e seminários para pessoas mais velhas. E aí, o que acontece? Pode ser uma pessoa de 60 anos, ou a coisa pode ter acontecido há 60 anos atrás, tá? Se ela tem essa dor e ela não entende o porquê isso aconteceu com ela, quando era criança principalmente, então ela vai perguntar por que Deus permitiu, entende? Porque foram 60 anos buscando a resposta no lugar errado. Então, durante 60 anos, a pessoa nunca teve um descanso, uma paz nesse assunto específico. E é claro que dependendo do que é a coisa, né, dependendo da tipo, dependendo do que a pessoa faz, né, isso ainda é pior, entende? Então, eu já vi um pastor falando isso, um pastor talvez de uns 50, 60 anos, né, de um caso que
que a filha dele tinha sido violada. Então ele contava a história, ainda com uma dor, já havia se passado já bastante anos, e ele ainda terminava com o seguinte: eu nunca entendi por que Deus permitiu. Entende? Então é um assunto que nunca vai ter solução, porque a gente parte da pressuposição errada, tá bom? Então, no caso desse pastor, ele deveria se abrir e entender: Deus nunca permitiu, tá? Foi a maldade de outra pessoa. Talvez ele devia procurar quando Deus tentou me avisar, entende? Quando Deus tentou me mostrar que isso poderia ter esse fim, entende? Como eu podia me cuidar, entende? Porque às vezes nós nos expomos a esse tipo de situação. Eu me lembro, por exemplo, ano passado, não sei, acho que não lembro se foi 2 ou 3 pessoas sonharam que aconteciam coisas ruins aqui no verão, quando a gente tem mais gente na base, com as crianças da base. Tá? Então, o que a gente fez? Alguém sonhou, outro sonhou, outro sonhou. Então, o que a gente entende? Talvez, né? 3 pessoas sonhando as mesmas coisas. Deus está tentando nos avisar de alguma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar o nosso cuidado com as crianças, né? E não aconteceu nada. Entende agora? Se a gente não está atento, se a gente não toma cuidado ou responde bem com os alertas que Deus está nos dando, então se a gente não toma cuidado, ele tentou avisar, a gente não escuta, e se acontecer, com certeza a culpa não é dele, entende? Então, agora, se eu me abro para buscar a verdade, tá? E porque o que acontece quando a gente busca a verdade? Geralmente a responsabilidade é nossa, entende? Então, e a gente foge de responsabilidade, tá bom? Então a gente foge, por exemplo, se passa alguma coisa com uma filha minha, por exemplo, Deus me livre, né? Nos livre disso, né? E eu ter que assumir, não, a culpa foi minha. Claro que é difícil fazer isso. Então, a gente tenta fugir dessa responsabilidade. Tem? A gente tenta. E aí, só que aí a gente vai cair nisso. A gente nunca vai ter paz nessa área se a gente parte com a pressuposição errada. Então, o mais importante nesse é me abrir para outras possibilidades. E eu tenho que entender que Deus não controla tudo. Deus não controla tudo, tá? Se eu entendo isso e começo a analisar cada situação, fazer o exercício mental mesmo de analisar cada situação que me incomodou, né? Então a gente vai ver que nas nossas experiências mesmo, né, a gente vai ver que muitas coisas poderiam ser evitadas se a gente tivesse obedecido os princípios de Deus, né? Se a gente tivesse obedecido a palavra dele. Então, as coisas poderiam ser muito diferentes se a gente tivesse feito isso. Você pode fazer esse exercício mental e você vai ver que se os princípios bíblicos estivessem sendo aplicados nesse momento na sua vida, então as coisas poderiam ter sido diferentes, tá? Ou quando nós somos crianças, a gente vai ver que se os nossos pais estivessem obedecendo os princípios bíblicos, então também eles nos protegeriam de muitas coisas, entende? E é claro, quando nós somos crianças, nós somos muito mais vulneráveis ao meio, né? Nós não temos tanta força assim para proteger. Então a gente fica vulnerável, muito mais vulnerável ao meio. E a proteção que os nossos pais dão, né, é primordial. E se essa proteção não está, então nós vamos sofrer as consequências disso, tá? E essas consequências podem nos marcar por toda a vida. E quando nós somos crianças, nós estamos confiados aos nossos pais, né? Então, eles são os responsáveis direto
diretos, os responsáveis diretos por nós, tá? E se eles falham, nós vamos sofrer as consequências. Se eu falho com minhas filhas, elas vão sofrer as consequências, tá? Essa é a forma que Deus estruturou as coisas. Agora, o que a gente percebe aqui, né? Quando as pessoas são órfãos de pais vivos, tá? São pais que são omissos, mães que são omissas, né? E isso gerou nos filhos muita ferida, muita dor, né? Ou falta de cuidado, ou assim, as histórias aqui são muito diversas. Mas o que a gente percebe? Quanto mais as pessoas sofreram injustiças, mais elas recebem de Deus nesse período de tratamento, enquanto elas estão buscando Deus aqui. É incrível o que Deus faz com essas pessoas. É surpreendente. Então, eu vejo aqui, a gente vê as pessoas que mais recebem de Deus, né? As que mais veem milagres de Deus durante o período que elas passam aqui na base. São as pessoas que entendem isso, né? Que Deus não é responsável, se abrem para isso, para a cura de Deus, se abrem para Ele, né? E são essas pessoas são as que mais recebem, as que mais escutam Deus, né? E é como que Deus tem mesmo um bálsamo, tem um óleo de de cura assim para a vida dessas pessoas, e é incrível o que acontece e como que às vezes em 3 meses a pessoa tem uma área assim muito difícil resolvida por Deus, tá? Ou na área de paternidade, ou às vezes um abuso que ela sofreu, coisas assim desse tipo, mágoas que ela carregava durante anos, tá? Deus consegue resolver, ou ela consegue entender, tá? E ela consegue experimentar mesmo o amor de Deus nesse tempo, né? Isso faz com que elas é, cheguem nessa resposta, cheguem na paz, porque ela se abre para outra possibilidade, né? Ela encara a realidade e ela fala assim: Deus não tem culpa disso, né? Foram as pessoas que falharam comigo, né? Ou sei lá, mas ela entende e ela consegue daí se entregar a Deus e se vulnerabilizar para os próximos passos que Deus vai pedir, né? Então, agora, enquanto eu não me abrir para isso, enquanto eu continuar com essa cosmovisão, né, de que Deus controla tudo, então eu não vou conseguir encontrar as respostas, né, e isso vai gerar em mim tormento, né, isso vai me enlouquecer mesmo, dependendo da circunstância, dependendo do que seja, dependendo do meu contexto, tá bom? Então, esse é um fato importante, tá? Eu preciso abrir mão, né, das queixas que eu tenho contra Deus, senão eu não vou conseguir confiar nele, tá? Eu preciso alinhar minha cosmovisão, tá? Deus é amor, tá? Deus é amor. Você pode ler, né, 1 de Coríntios 13, de 4 a 7, e aí você vai ver a definição do que é o amor. Então, Deus é exatamente desta maneira, tá? E eu preciso acreditar nisso, tá? Porque essa é a verdade, tá? Isso não muda, tá? Esse Deus é imutável. Ele escolheu ser assim, né? É um atributo do seu caráter, da forma que ele escolheu viver ou ser, tá? Então, esse é o nosso Deus. Então, eu preciso entender isso. Aos pouquinhos, se você se abre para isso, você vai ver que Deus pode te levar às várias respostas que você precisa, tá? E ele vai te conduzir nesse caminho de verdade, tá? E aí você vai ver, realmente, ele não tinha responsabilidade sobre isso, né? Realmente o que ele faz é amor, tá bom? Então, esse processo precisa acontecer para eu poder confiar nele, senão eu não vou conseguir experimentá-lo, tá? Mais para frente, quando eu falar sobre como se pode conhecer a Deus, então vai ver que
ter uma cosmovisão assim, né? Deus é amor, é extremamente importante, tá? Porque senão a gente não consegue avançar em conhecê-lo, tá? Então, mais para frente, quando eu falar sobre o versículo que fala aí, restabelecerei meus planos como no princípio, aí a gente vai falar desse assunto, né? Como conhecer a Deus, tá? Como podemos conhecer a Deus, porque também existem os princípios para isso, tá? Então é isso. Por isso a cosmovisão é importante. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender isso, e eu espero que você agora comece a orar, né, e deixe o Espírito Santo te mostrar. Deixe ele te conduzir nessas coisas que você tem contra Deus, nas reclamações que você tem contra Deus, né? Coloca isso diante dele, vai orando, e você vai ver, pensa nas 5 causas, né? Pensa se não foi, né? Se não é culpa do outro, tá? Porque agora sim, nós, já grandes, podemos depender 100% só de Deus, colocar nossas expectativas só sobre Ele, né? Deixar o passado para trás. E a gente vai conseguir entender na prática que Ele é amor. No próximo vídeo eu vou tentar falar sobre as consequências, as más consequências sobre a paternidade terrena, tá? Então, os 2 passos para experimentar a paternidade de Deus é, primeiro, alinhar meu conhecimento dele, minha cosmovisão sobre ele, e o segundo passo é identificar quais foram os prejuízos, né, que eu sofri ou que eu tenho em relacionamento, né, em relação às falhas dos meus pais, né? Claro que os nossos pais vão falhar, eu falho como pai, não tem como a gente não falhar, mas a gente vai ver que tem como cada área dessa ser curada e restaurada por Deus, tá bom? Deus abençoe, obrigado!